Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse humilde canal. Eu sou o Pedrão e sejam bem-vindos aqui nesse humilde canal onde eu falo sobre tudo e comento sobre todos. E rapaziada, pelo tom da minha voz, você deve estar estranhando muito sobre o tema desse vídeo. Sobre o assunto desse vídeo, provavelmente você olhou para a thumbnail, você olhou para esse título achando que eu ia fazer um mega expose, de fazer algo muito exagerado, fazer uma coisa assim muito chamativa, muito complexada, muito viral. Mas, pessoal, eu tô deixando aqui o personagem aqui de lado, tô deixando aqui o Pedrão de lado e trazendo aqui o Pedro para conversar com vocês num desabafo, numa conversa sincera e direta ao ponto sobre produção de conteúdo aqui para a internet. Para quem não sabe, eu já produzo conteúdo aqui para a internet já há algum tempinho. Eu comecei a produzir conteúdo aqui na internet mais ou menos entre 2020, mais ou menos entre 2020 e 2021, e com isso eu venho acumulando uma série de experiências que de fato me engrandeceram profissionalmente e que me trouxeram uma visão não só artística, mas um pouco empreendedora sobre produção de conteúdo aqui para essa plataforma, aonde, cara, eu realmente comecei a entender um pouco e ver também como é a produção de conteúdo de fato para a internet. Porque às vezes a gente começa a produzir conteúdo para a internet e às vezes a gente fica muito perdido de por onde podemos começar. Como é que nós podemos fazer, como é que nós podemos agir, que tipo de conteúdo podemos começar, como é que nós podemos dar esse primeiro passo. E isso me fez abrir meus horizontes para ver a forma de como é que nós produzimos conteúdo e como é que nós consumimos conteúdo também. E eu venho conversar com vocês para bater esse papo, para bater essa conversa que é uma conversa muito de criador para criador. Lógico, se você não é criador de conteúdo, se você é mais consumidor de conteúdo, você também está convidado a participar dessa conversa, a ver esse vídeo e todas essas perspectivas e visões de vida, não só minhas. Eu gostaria de muito ver a perspectiva de vocês também, porque eu acredito que o vídeo de hoje ele possa ser muito interessante e enriquecedor, tanto para mim quanto para vocês. Então, se esse é um título de vídeo, se esse é um tipo de vídeo que você se interessa, por favor, eu considero que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe um comentário no começo do vídeo, no final do vídeo, porque você fazendo isso, você mostra para a plataforma que, bem, esse canal não tá morto e você me volta a botar esse conteúdo nos trilhos. Eu tô testando outros tipos de conteúdo aqui pro canal, testando outros formatos e vocês me ajudando com o consumo de vídeos, com a visualização, com like, todos esses preceitos, todos esses requisitos, você me ajuda bastante a mostrar pro YouTube que esse canal sim vale a pena ser assistido e você me motiva e você me inspira a basicamente a voltar a produzir mais conteúdo de um jeito mais interessante, versátil e mais palatável para o público geral. Dito isso, vamos direto ao que interessa. Pedro, por que você decidiu voltar com um canal com esse estilo mais palatável, esse estilo mais exagerado, com esse estilo mais descontraído e tendo esse personagem do Pedrão? Pessoal, na internet, hoje em dia, nós temos que produzir conteúdo de uma forma mais interessante, de uma forma mais viável, de uma forma mais palatável para o público geral. As pessoas estão gastando horas e horas do dia dela presentes nas redes sociais, seja no YouTube, seja no Instagram, ou sejam em outras plataformas que possuem vídeos curtos, mas que eu não posso falar o nome porque o YouTube não gosta. Mas o que acaba acontecendo, pessoal? Eu simplesmente vi e percebi que as pessoas, elas querem algo diferente, elas querem algo exagerado, elas querem figuras da internet, onde com essas figuras da internet elas querem sentir coisas com elas. Elas não vão demonstrar isso de uma forma muito clara, elas não vão demonstrar isso de uma forma sincera, mas indiretamente elas vão querer esses arquétipos, eles vão querer essas figuras, eles vão querer esses personagens. E esses personagens, eles vão fazer parte desse dia a dia e eles vão viralizar nas redes sociais. Eles vão virar assunto no TikTok, eles vão virar assunto no Twitter, eles vão virar assunto no Instagram. E esses tipos de figuras são as que mais fazem sucesso. E chegamos num ponto onde, se você vai produzir conteúdo para a internet, se você não vira um arquétipo, se você não vira esse tipo de personagem, as pessoas, elas sinceramente, elas não vão te consumir. E isso é um pouco triste, porque você pode ser uma pessoa autêntica, você pode ser você mesmo, só que às vezes ser você mesmo não é interessante.
elas querem alguma coisa, elas querem um perfil, elas querem um personagem de filme, aonde com esse personagem de filme você encontra uma pessoa que você vale a pena assistir, podemos dizer assim. E esses arquétipos podem ir desde, por exemplo, nossa, nós temos um youtuber, drag queen, que fala de assuntos e tópicos presentes em subcelebridades da internet. Nós temos um empresário que de extremo sucesso, que ganhou sucesso no YouTube com polêmicas, falando sobre o mundo dos negócios e falando muito sobre relações pessoais e interpessoais e geopolítica. Nós temos uma influenciadora digital que teve problemas com apostas em bets, que se envolveu com outros influenciadores digitais, que teve filho com outro influenciador digital e que agora está tendo romance com um jogador de futebol. Você tem outra personalidade que é conhecida por ser um fofoqueiro da internet e com base em ser um fofoqueiro da internet, ele cria um trejeito e um aspecto que isso faz pessoas assistirem o conteúdo dele de uma forma diária e com uma certa frequência. Esses tipos de figuras, esses tipos de aspectos, por mais que na visão popular, da visão assim mais racional da coisa, por mais que pareça que, nossa, Pedro, é um pouco idiota, nossa, o cara X é besta, o cara tal é idiota, o cara XYZ é um besta, ou algo do tipo, ou algo que seja presente nesse substantivo, nesse adjetivo, e por assim diante, é idiota, mas é o que vende. É um conceito que, cara, querendo ou não, são personagens que interessam a vida das pessoas. São figuras, assim, que chamam a atenção e, com isso, acabam criando uma base de fãs leal que vai consumir essas personalidades até o dia que elas quiserem pararem de produzir conteúdo na internet. Por exemplo, se o Golart, se o Selbit, se o Alanzoca, se qualquer outra figura que vier na sua cabeça agora, nesse exato momento, parasse de agir como é que age com a câmera ligada na produção dos vídeos e começasse a agir como se fosse uma pessoa normal do seu dia a dia, você não acharia essa figura tão interessante. Você já não acha essa figura assim tão chamativa. E por conta de você encontrar uma figura nesse tipo de preceito, nesse tipo de modus operandi, você não sentia tanto prazer assim em assistir os vídeos, você vira uma pessoa do seu cotidiano. Você vira uma pessoa que você encontraria indo pro trabalho, você encontraria uma pessoa que você encontra no seu serviço, você encontraria uma pessoa que você viria no seu dia a dia, seria uma pessoa comum, e não seria aquele cara, ou aquela moça, aquele empresário, ou essa modelo, seria uma pessoa acessível. E um dos aspectos que eu acho que é interessante para nós, produtores de conteúdo aqui na internet, é termos um aspecto de, ok, eu sou inacessível para a maioria das pessoas. Inacessível não no ponto de, nossa, eu sou um ator, eu sou uma modelo e eu vou pro Met Gala, eu vou pro Oscar ou algo do tipo. O aspecto não é esse. O aspecto é você ser uma pessoa tão única e tão diferente que você simplesmente, quando você chega dentro de determinado local, você é a pessoa mais interessante dentro da sala. Você é a figura mais chamativa dentro daquela sala. Você, falando de uma forma não arrogante, mas falando de uma forma mais fácil para vocês entenderem, pessoal, você se torna uma figura aonde você é inacessível. Você é o ponto de atenção para todas as pessoas ali. As pessoas param o que estão fazendo para simplesmente prestar atenção em você. E a partir do momento em que elas prestam atenção em você, você se torna uma pessoa que as pessoas têm interesse de vir e consumir. Você se torna uma figura que as pessoas querem parar de ver, de fazer o que estão fazendo para prestar atenção em você. Isso seja para qualquer nicho que você está produzindo aqui na internet. Isso seja para você que, eu sou um influenciador digital da maromba, eu sou um influenciador digital fitness, eu sou um influenciador digital sobre jogos, eu sou um streamer, eu sou uma figura pública, algo do tipo. Você tem que apelar para isso, para que você se torne mais palatável, para que as pessoas queiram te assistir, para que as pessoas queiram dar a atenção delas, o tempo delas, para que elas parem o que estão fazendo e dedicar 10, 20,
30 e 40 minutos, até mesmo até 1 hora ou mais de suas vidas para prestar atenção no que você está fazendo, no que você está produzindo e serem fiéis ao seu conteúdo. Isso se trata de YouTube. No Instagram, eu não sei se no Instagram ele é pior do que o YouTube, ou se ele tá no mesmo ponto que o YouTube, porque você tem a questão dos vídeos curtos. Os vídeos curtos, eles possuem outro tipo de modus operandi em relação aos vídeos do YouTube, onde você tem questão de periodicidade, você tem que ter um jeito que você vai produzir, você tem um formato que você vai produzir, você tem a questão dos stories, você tem que programar os seus stories, e você tem todos esses aspectos que de fato são cruciais para que o algoritmo ele recomende seu conteúdo para o público geral, não só para o conteúdo, não só para o público geral, mas que ele recomende não só para o seu público, mas que ele recomende esse conteúdo pro público que assim você quer alcançar. Então você tem esses modos operantes que sim são necessários você fazer para você produzir. Lógico, isso vai depender muito de como é que você quer produzir esse conteúdo, de que persona você quer ser e de como você quer fazer com que o seu produto chegue no gosto e na visão popular das pessoas, no mundo das pessoas em geral, no mundo das pessoas padrão, podemos dizer assim. E esse é um aspecto muito interessante que nós devemos considerar, que você tem que ter em mente na hora de você produzir conteúdo para a internet. Porque, pessoal, esse tipo de conteúdo que eu tô fazendo, esse vídeo em questão que eu tô produzindo, ele não é direcionado para pessoas que, olha, eu tenho uma empresa séria que vende um software de 3D, por exemplo. Esse não é um conteúdo para você, que é uma empresa séria, que você tem a intenção de você ser um produtor de conteúdo mais sério, mais robusto, onde você tem que ter clientes sérios e afins. A intenção não é ser esse tipo de conteúdo para você. Lógico, talvez você pode pegar alguma coisa aqui e usar ao seu favor. Você pode usar o que eu tô falando aqui ao seu favor. Mas esse tipo aqui de conteúdo que eu tô produzindo são para youtubers iniciantes. São para produtores de conteúdo iniciantes. São para pessoas que querem começar a produzir de conteúdo na internet, só que não sabem como se posicionar. Que ainda não entenderam o game. Que ainda não entenderam como é que eu posso agir. Como é que eu posso me portar. Como é que eu posso começar a produzir conteúdos e fazer com que as pessoas se interessem por mim, por minha pessoa, como é que elas possam se interessar pelo que eu falo, se interessar pelo que eu produzo e por se interessar com o que eu tenho a atribuir nesse vídeo, nesse canal e com o conteúdo que eu produzo como um todo. A intenção basicamente essa. Esse vídeo é para essas pessoas. E cara, eu espero que na altura do campeonato você tenha deixado um comentário tanto no começo do vídeo quanto no final do vídeo, porque eu quero muito saber as perspectivas de vocês e o que vocês realmente têm a contribuir, suas visões de mundo, experiências e afins. Porque pessoal, eu produzo conteúdo aqui para internet desde 2020 e desde 2021. Eu começo a produzir conteúdo e eu já fui para vários tipos de nicho diferente. Eu já fui para nicho mais sério, eu já falei de filosofia, já falei de reflexões de vida, eu já falei sobre coisas a sério, eu já falei de mundo de negócios, eu já produzi conteúdo pro nicho nerd e afins. E tanto que eu já produzi tanto para YouTube, tanto para podcast como um todo, pro Spotify. Eu já produzi mais conteúdo para essas duas plataformas em questão. Para esses dois conteúdos assim que são de fato muito importantes e que são muito necessários e requisitados, podemos dizer assim. E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, pessoal. Cara, você tem que entender uma coisa. No mundo de hoje em dia, no mundo atual, onde você tem muitas pessoas querendo fugir da realidade, onde essa fuga da realidade é presente muito em redes sociais e principalmente no YouTube, você tem dois tipos de pessoa. Você tem pessoas que gastam o tempo delas consumindo conteúdo aleatório na internet. É uma pessoa assim que consome tudo que aparece, assim, sem nenhum tipo de filtro. Basicamente é um NPC que consome tudo que vem pela frente. E você tem basicamente o cara que produz conteúdo pra internet. E o que acontece? Esse pessoal que consome conteúdo pra internet em questão, que são os NPCs, que são o público geral, é ali que tá a fonte de renda. É ali que tá a nossa fonte de renda, é ali que tá o nosso público.
E com base com esse tipo de público, é ali que tá o nosso dinheiro, onde a gente pode usar isso ao nosso favor para chamar a atenção, para crescer e para se desenvolver dentro da plataforma que nós estamos querendo produzir conteúdo, sabe? Isso é importante você ter em mente, porque são pessoas que o que acontece, elas gastam tempo precioso da vida delas para consumir um conteúdo em específico. Elas gastam tempo delas na internet para consumir um aspecto X, Y, Z. Elas são padrões, elas têm gostos padrões, elas não se surpreendem muito com um nicho específico. Elas são o que a maioria das pessoas gostam de zoar, às vezes no Twitter, às vezes em outras redes sociais, como é o quê? É o cachorro caramelo, é dançando quadradinho de 8, é Choquei, é o Carlinhos Maia, é a Virgínia, é o Orochinho, é o Selbit, sei lá, é o Flow Game, sabe? E são essas pessoas mais superficiais. E essas pessoas superficiais, é com elas que estão o dinheiro, é com elas que estão a visualização, é com elas aonde você pode olhar aquilo ali e você vê uma mina de ouro que está disposto a você criar o seu conteúdo de uma forma mais interessante. Seja essa pessoa do nicho dos esportes, seja essa pessoa do nicho nerd, seja essa pessoa do nicho da academia, seja essa pessoa do nicho dos videogames, e por assim vai, e por assim em diante. E você sabendo muito bem como você consegue explorar esse nicho, como é que você consegue usar esse aspecto ao seu favor, meu querido, minha querida, você simplesmente tem uma mina de ouro onde você consegue explorar muito a seu favor. E você tem que fazer o que com isso? Você tem que basicamente usar esse aspecto, você tem que usar esse conteúdo que você está usando para você simplesmente produzir seu conteúdo de forma eficaz, porque você não pode perder o seu tempo na internet. Você, como produtor de conteúdo, você tem que usar o seu tempo com sabedoria. Você tem que usar esse tempo que você está usando para você produzir conteúdo de uma forma mais inteligente, de uma forma mais sagaz, porque você tem pessoas que desperdiçam o tempo dela consumindo besteira na internet. Você tem que observar isso de uma forma inteligente e você vê o seguinte: poxa, eu não posso gastar o meu tempo precioso vendo vídeo na internet de uma forma mais não exacerbada, mas de uma forma genérica, de uma forma mais esdrúxula, de uma forma que não vai me agregar nada como indivíduo, não vai me agregar nada como ser humano, não vai me agregar nada como indivíduo, não vai me agregar nada como um profissional como um todo. Você tem que pegar e você tem que olhar aquilo ali com uma mina de ouro e ver o seguinte: poxa, eu preciso produzir conteúdo. Poxa, eu preciso começar a produzir para uma plataforma. Eu quero produzir conteúdo para uma plataforma. Eu quero produzir um conteúdo rico, um conteúdo vasto, que pode até ser um conteúdo mais palatável. A questão é que eu não quero que você gaste a sua vida para você produzir um roteiro, poxa, de sei lá, 15 páginas para você produzir um vídeo. Você também pode fazer esse roteiro se você quiser. Você não pode fazer um vídeo mais bem elaborado, mais bem trabalhado. A minha intenção não é te filtrar, não é te diminuir, não é querer te restringir. A questão é que é o seguinte: você tem que entender que você está produzindo conteúdo por YouTube brasileiro. Você tem que fazer um conteúdo que, por mais que ele seja complexo, ele seja palatável para o público geral. Esse tipo de conteúdo não pode ser muito rico, não pode ser muito denso, não pode ser muito complexo. Porque se você quer fazer um conteúdo muito rico, muito complexo e até mesmo muito reflexivo e afins com um roteiro de alta complexidade, meu amigo, minha amiga, aí eu recomendo você abrir um canal no YouTube em inglês e produzir conteúdos em inglês para você fazer um público, para você atrair um público internacional. Não só para o público americano, não só para o público europeu, mas para todas as pessoas assim que dominam a língua inglesa. Porque assim você já produz conteúdo e você chama a atenção dessas pessoas em específico. Você chama a atenção para esse tipo de público. Esse tipo de público que consome vídeos em inglês, que já pega um público internacional, você pode mirar para esse público e produzir um conteúdo que você achar que se encaixa com você. Seja um conteúdo envolvendo artes, filosofia, literatura, análises sociopolíticas, sociais,
e afins, é interessante você produzir esse tipo de conteúdo para o público internacional, porque é um público que está interessado nesses aspectos mais enriquecedores de conteúdo. Agora, se você produz conteúdo aqui para o Brasil, eu recomendo você fazer de uma forma mais palatável. Você tem que produzir conteúdo de uma forma chamativa. Você tem que produzir esse conteúdo para um público que já está acostumado a já consumir mais besteira na internet. E mesmo que não consuma muita besteira na internet, precisa consumir um conteúdo de uma forma mais palatável, de uma forma mais viável, de uma forma mais socialmente, mais popularmente mais viável, com uma linguagem mais acessível, podemos dizer assim. Pedro, eu sou um crítico de cinema, eu gosto de fazer críticas de cinema com uma linguagem mais acessível, com uma reflexão mais interessante, com uma reflexão mais rica. Cara, você tem que fazer esse conteúdo de uma forma mais interessante, de uma forma mais popularmente mais aceitável. E com isso, você fazendo isso, você cria um canal de sucesso. Você vira o Pipocando, você vira o canal Piuí, você vira o Jurandir Gouveia, onde você faz uma análise de conteúdo que te enriquece e que te abre oportunidades e que traz um público que quer consumir esse tipo de análise, que quer consumir esse tipo de material, mas que não consegue encontrar esse tipo de conteúdo no YouTube brasileiro em questão. O YouTube brasileiro, o que acontece, pessoal? Você encontra sim pessoas que produzem conteúdos de extrema qualidade. Você encontra conteúdos que são interessantes. Só que você encontra às vezes muito material que é reciclado de YouTube que é de fora. Você encontra muitos materiais, você encontra muitas produções, não audiovisuais, mas você encontra muitas produções de influenciadores brasileiros que são cópias, Ctrl-C, Ctrl-V, de conteúdos de youtubers da gringa, de influenciadores da gringa. E o que esse pessoal vê? Esse pessoal analisa esses formatos, eles veem que esses formatos estão dando certo e eles trazem esses conteúdos aqui para o YouTube Brasil com a intenção de replicar esses tipos de conteúdo e viralizar. Porque o que acontece? O YouTube brasileiro pode não parecer, mas o YouTube brasileiro ele ainda é um mato, ele ainda é um deserto, aonde o pessoal, o que acontece? O pessoal que se destaca aqui, ele pega conteúdo de sucesso lá fora, traz pra cá e com isso se aproveita. Às vezes uma coisa, um formato que já é muito conhecido lá fora, às vezes não é conhecido aqui. Aí o cara que bate o olho e vê um possível potencial naquilo, ele vê esse aspecto e traz esse conteúdo pro canal dele. E com isso ele viraliza, ele ganha dinheiro, ele ganha visualizações e ele ganha muito com isso como um todo. E o que acaba acontecendo, pessoal? Esse tipo de conteúdo viraliza muito. E isso acaba sendo visto como uma enorme revolução, um aspecto que as pessoas veem, as pessoas enxergam como uau, nossa, que incrível, que fantástico. Mas aí você vai ver que o canal Foco, ele simplesmente copiou um formato gringo que deu muito certo. Ele pegou um aspecto ali que você tinha com youtubers gringos, né, alguns canais que estavam fazendo muito sucesso, e simplesmente deu um Ctrl-C, Ctrl-V, aonde nesse Ctrl-C, Ctrl-V ele chama uma figura polêmica, ele traz um aspecto polêmico, ele paga atores para contracenar presente ali num possível debate, e ele faz todo um filminho, ele faz todo um aspecto aonde você simplesmente, o trouxão vai lá, o desavisado vai lá, o cara que tá boiando pensa que aquilo ali é tudo verdade, mas não é, e simplesmente vai lá, cai como um trouxa e vê e dá mais dinheiro pra ele. Ou quando não é isso, você tem youtubers que simplesmente não tem nenhuma originalidade e simplesmente vão lá, dão um Ctrl-C, dão um Ctrl-V e viralizam muito com sua produção de vídeos. Foi assim que o Teuso basicamente ganhou milhares e milhares de visualizações no canal dele, copiando vídeos gringos e traduzindo esses vídeos gringos aqui pro YouTube brasileiro. Com isso, farmando milhares e milhares e milhares e milhares de visualizações e ganhando muito com a AdSense aqui do YouTube. O que eu quero dizer aqui pra vocês, pessoal, é o seguinte: para você produzir conteúdo aqui na internet, você tem que entender que você tem que ver as possibilidades de você produzir conteúdo na internet. Pode parecer complexo, mas na altura do campeonato, na situação em que nós estamos, é como se fosse uma receita de bolo. Cara, você tem que
estudar muito o que você quer produzir. Às vezes você tem um nicho, às vezes você tem uma coisa que você quer produzir, às vezes você tem um aspecto assim que você acha interessante, que você quer produzir, que você quer lançar, que você quer, assim, que você acha que é interessante, que vale a pena ser comentado e afins. Não te julgo. É um aspecto que eu considero também muito relevante também, que eu também considero de suma importância também. Só que, rapaziada, você tem que entender que você tem uma forma de você vender isso. É basicamente você tem um produto, você tá vendendo esse produto e você tem que vender esse peixe. Você tem que vender esse conteúdo para pessoas que estão interessadas. Você tem que vender uma pessoa que você não é para um público que tem que gostar de você. Você tem que bolar esses pequenos aspectos que vão fazer o seu canal de 53 seguidores e 53 inscritos para 2 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil seguidores, 100 mil inscritos. E com isso você tem uma certa relevância na internet. E sua palavra tem um peso. E sua palavra chama atenção. E com isso você, sinceramente, você se destaca na produção de conteúdo e você faz seu nome na internet. Porque, pessoal, na altura do campeonato, o YouTube é uma fonte de renda. Tem pessoas assim que fazem a vida com esse canal. Tem pessoas que fazem a vida produzindo conteúdo pela internet. E assim, por mais que esse conteúdo seja basicamente ligado ao YouTube, pessoal, não tá só focado no YouTube, mas você tem um Instagram, você tem o Twitter, que também dá para monetizar o Twitter, você tem o TikTok, e todas essas redes sociais você tem como monetizar de uma certa forma. Você tem como você ganhar dinheiro com essa forma. E tem pessoas que ganham dinheiro através da monetização dessas plataformas. E o que acontece? Dependendo do tipo de produtor de conteúdo que você é, dependendo muito de como é que você quer produzir conteúdo, de para quem que é esse conteúdo que você está produzindo, e como é que você fala, como você se comunica, e como você deseja produzir conteúdo como um todo para você e para o seu conteúdo, cara, isso vai depender muito de como é que você vai ver a questão do posicionamento, como é que você vai ver a questão de como é que você vai se vender, como é que você vai tratar sobre um assunto do momento, como é que você quer conversar com o seu público e quais são os seus planos, porque isso basicamente diz como é que você quer produzir e tocar o seu canal. É basicamente isso. Se é um conteúdo nerd, vou comentar sobre o assunto tal, do jeito tal, da maneira tal. Poxa, se eu for um canal nerd, eu posso falar de um canal nerd de notícias. Poxa, você pode ir num campo mais do nerd, você pode ir num campo mais de, por exemplo, do Quatro Coisas, por exemplo. Agora, por exemplo, se você é um canal que você, por exemplo, tá, pessoal, é um canal que gosta de comentar sobre a lacração na mídia, nos filmes e afins, se você pode se comunicar como a Central se comunica, você pode se comunicar como, por exemplo, os Nerdolas se comunicam, a Liga Nerdola se comunica, os Heróis a Mais se comunicam. Tem todo uma espécie de posicionamento, lógico. São apenas exemplos ilustrativos que eu estou trazendo aqui só para análise, só para vocês entenderem meu ponto. Só que vocês têm que entender que você tem um jeito de você se comunicar, de você conversar com essas pessoas, de você se posicionar na internet para você chegar no seu público-alvo. E o que acontece? Quando você produz conteúdo, você tem que produzir sentimentos nas pessoas. Cara, quem é visto não é lembrado. Às vezes você pode produzir um conteúdo que, cara, às vezes você pode não achar legal. Às vezes você pode achar apelativo. Concordo. Tem formas de você chamar atenção que são mais eficazes e que não pareça forçado. Só que, infelizmente, na produção de conteúdo para as redes sociais atualmente, aonde se cresce ainda mais e mais a demanda de produção de conteúdo, cara, infelizmente você precisa gerar um sentimento nas pessoas, seja um sentimento de amor, de carinho, de raiva, de risada, de alegria. Você precisa gerar esse tipo de sentimento. E você gerando esse tipo de sentimento, você simplesmente estoura no norte. Você abre uma oportunidade, você consegue muito, se destacar na frente de um público geral. Cara, produzir conteúdo na internet hoje em dia abre muitas oportunidades. Se você é um streamer que produz conteúdo para NPC, você vai ganhar seu dinheiro. Você vai fazer o seu nome, você vai fazer a sua vida. E, cara, eu vou ser até franco com vocês.
Lógico, na altura do campeonato, eu produzo conteúdo nesse formato mais podcast, com uma gameplay, uma musiquinha de fundo, e talvez com algumas imagens aqui e ali, porque é um formato que no momento pra mim, ele é mais viável, ele é mais versátil, eu consigo produzir conteúdo aqui pra vocês, sem algum tipo de problema ou dor de cabeça ou coisas do tipo. É um formato mais viável, é um formato mais versátil, é um formato que pra mim é mais viável. Entendeu? Mas, cara, nada me impede de que futuramente eu não grave vídeos como antigamente, onde meu rosto aparece, onde com isso eu não faça algum tipo de edição, coloque uma tela verde no fundo e coisas do tipo. Quando você produz conteúdo, seu rosto, sua identidade, sua aparência chama mais atenção do que uma simples voz, porque o rosto da pessoa, você tem uma conexão maior com ela. E com isso, seu rosto fixa, você vira uma figura pública, as pessoas têm mais interesse em você, têm mais interesse em consumir o que você tem a dizer e coisas do tipo. Então, esse é um aspecto que se destaca muito na produção de conteúdo em quem produz, em quem cria, em quem se destaca, em quem produz conteúdo. E esse é um aspecto muitíssimo interessante que você tem que levar em consideração na hora de você produzir um conteúdo para o seu canal. Lógico, estou me estendendo demais. A gravação aqui do vídeo tá dando que eu já tô falando há mais de 30 minutos. Mas o meu ponto que tá me fazendo aqui tagarelar igual uma maritaca, pessoal, é o seguinte. Nós estamos produzindo conteúdo pra internet. Eu, você e mais esses gigantes influenciadores que estão no gosto, estão no imaginário popular. O que nós precisamos entender, o que nós precisamos ter em mente é que, pessoal, produção de conteúdo na internet deixou de ser diversão. Deixou de ser um passatempo, deixou de ser uma coisa que, nossa, é uma coisa assim boba, descontraída e afins. Gente, produção de conteúdo na internet hoje em dia é dinheiro, cara. Hoje em dia você faz sua vida aqui. Hoje em dia você faz seu nome aqui. Tem gente que começa a virar empresário a partir do momento que cria um canal no YouTube, cara. Lógico, um canal no YouTube, ele é um projeto a longo prazo. Vocês têm que entender isso, pelo amor de Deus. E com base no que o seu conteúdo vai evoluindo, você vai chamar mais pessoas, você vai atribuir mais pessoas e você vai produzir um conteúdo que se destaca e que vai trazendo mais pessoas assim interessadas pro seu canal e pra sua figura. Um exemplo disso, você tem o Everson Zolio, o Edu Koff, a galera do Tasercraft, o Authentic Games e a lista continua. Mas você tem um certo destaque, isso chama atenção. E cara, na altura do campeonato não é uma coisa boba. Tem pessoas assim que produzem conteúdo pra ganhar dinheiro com a monetização. Tem pessoas que ganham dinheiro pra alavancar seu negócio. Tem pessoas assim que produzem conteúdo para ganhar dinheiro de outras formas. Isso vai depender muito de como é que você faz seu planejamento de conteúdo. Isso vai depender muito de como você produz seu conteúdo como um todo. E todos esses aspectos precisam ser considerados. Você precisa ter esse conteúdo em mente. Quando você tem essa ideia em mente, você para de ver a forma como é que as pessoas produzem no YouTube, como você vê assim a maioria das pessoas gerais consumindo conteúdo na internet. Cara, você começa a ver de uma forma mais racional, de uma forma mais estratégica, como é que é a produção de conteúdo. E você começa a dar valor muito no seu tempo. Você começa a consumir menos e produzir mais. E você entende que, cara, se eu começar a produzir, se eu começar a, por exemplo, dar uma resposta para um vídeo que eu não gostei e afins, eu simplesmente consigo lucrar com isso, entre muitas aspas, de uma certa forma, porque pelo menos eu consigo ganhar com o sentimento das pessoas. Eu chamo a atenção, eu me destaco na plataforma, eu chamo a atenção pelo que eu tô falando, eu viro o assunto do momento, eu tenho uma certa relevância e, cara, eu deixo de ser uma pessoa nichada e eu simplesmente começo a produzir um conteúdo de fato. Eu começo a me destacar na plataforma como de fato. E, cara, isso definitivamente é o que destaca o cara que ele é só consumidor do cara que é produtor. O cara que é produtor, seja ele, independente de como é que ele faz o conteúdo dele, de como é que ele produz o conteúdo dele,
se ele é streamer, se ele é empresário, seja o que for, ele simplesmente ele está lucrando, porque as pessoas estão jogando o tempo precioso da vida delas no lixo, através de redes sociais, através de telas do celular, através de telas do computador. As pessoas estão viciadas em dopamina, as pessoas querem fugir da realidade, as pessoas querem figuras, elas querem super-heróis, elas querem arquétipos que chamem a atenção e se destaquem. Por que você acha que figuras como o Toguro chamam a atenção? Por que você acha que figuras como o Ryan Santos chamam a atenção? Por que você acha que figuras como o Ismael chamam a atenção? Café com Deus Pai, Virgínia Fonseca, até mesmo Felipe Neto, Kéfera, sei lá, qualquer youtuber ou influenciador digital que vier na sua cabeça agora, porque essas pessoas chamam atenção, essas pessoas, elas não são o que elas são na frente das câmeras, elas são personagens, e esses personagens, eles são vendáveis, eles são comerciais, eles geram a atenção do grande público e convencem as pessoas a assistirem um conteúdo de 10, 20, 15 minutos, acompanhar os stories dela, se acompanhar todo e qualquer tipo de conteúdo que ela produz nas redes sociais, como um todo, seja de um streamer engraçadinho, seja até de um médico andando de bicicleta e dando conselhos sobre a vida, conselhos sobre o estudo, conselho de como é que você produz conteúdo e como é que você pode se desenvolver como pessoa e como profissional. Vocês precisam entender isso, pessoal. E se você tá vendo esse vídeo até agora, eu espero que você tenha entendido um pouco do que eu quero dizer, do que eu quero falar e de que mensagem eu quero passar pra você. Porque você entendendo essa mensagem, você deixa de consumir qualquer porcaria que você vê na sua frente e você começa a consumir de forma honesta, eu não diria nem honesta, eu diria até de uma forma mais estratégica tudo que você vê pela internet. Você começa a ver de uma forma mais clara e objetiva como é que você vê a produção do vídeo tal, como é que você vê, como é que fulano edita o vídeo, o tipo de conteúdo que a pessoa produz. Você começa a prestar atenção nesse tipo de aspecto e você começa a valorizar muito mais o seu tempo como profissional, como pessoa e como consumidor, porque por mais que nós sejamos youtubers, influenciadores digitais, streamers e afins, nós somos pessoas que consumimos conteúdo e nossa imagem vale muito, nosso conteúdo vale muito, e o que acontece, a gente ganha muito com o conteúdo que a gente produz. Não é à toa que você encontra muito streamer rico, não é à toa que você encontra muita menina que tem até uma condição até que financeira boa, com um rostinho bonito, que viraliza nas redes sociais com lives, com reações e coisas do tipo. Você tem esses aspectos, e esses aspectos eles te destacam em comparação à maioria das pessoas. E você tendo esse aspecto, cara, você entendendo isso, é isso que faz o seu canal virar um sucesso. É isso que faz você se destacar na maioria das pessoas. É isso que faz você se tornar uma figura mais chamativa, mais interessante, mais assim, valida muito o que você fala, faz as pessoas serem benquistas com você. Isso é o que faz você ser um influenciador de sucesso, ao invés de ser um influenciador medíocre que às vezes vai criar um canal no YouTube, vai ver as visualizações baixas e vai achar o conteúdo que você produz uma bosta. Vai achar o conteúdo que você produz horrível, vai achar o conteúdo que você faz algo que não tem valor, como se não tivesse nenhum peso, não tivesse nenhuma relevância ou qualquer coisa do tipo. Eu espero que esse tipo de conteúdo faça com que você consiga entender e prospectar que isso é relevante, isso é de suma importância e que isso é um aspecto que é muito considerável para nós profissionais dessa área. E você realmente deve considerar isso quando você estiver começando a produzir conteúdo e começar a ver muito bem com o que você quer gastar conteúdo, o que você quer gastar seu tempo consumindo conteúdo, o que você quer gastar consumindo na internet, quem que você quer assistir, quem que você quer consumir, se você quer se distrair. Todos esses aspectos são relevantes, tá? E isso aqui é um papo de empreendedorismo. Isso aqui é um papo de extremo sucesso para quem quer produzir conteúdo aqui na internet. E, pessoal, é o que eu tenho para dizer por aqui, sabe? É um papo que é de quem produz para quem produz, sabe? Isso aqui é uma conversa de um cara que já produz conteúdo na internet,
desde 2020, 2021 e tá reformulando o canal agora. Isso é com base no que eu vi, isso é com base no que eu aprendi. E isso é um fato de que, cara, é o que nós podemos aprender como profissionais, como pessoas que atuam no meio, como pessoas que têm uma noção do que está acontecendo. E esse é um aspecto que, cara, nós temos que considerar. Nós temos que enxergar esse ponto. Nós temos que ver como é que nós usamos isso ao nosso favor. E chegamos num ponto onde a produção de vídeos pro YouTube, ela não é mais vista como brincadeira, é uma coisa séria que nós precisamos, assim, enxergar de uma forma mais profissional como um todo. Pessoal, senhoras e senhores, obrigado por ter assistido até aqui. Por favor, dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, por favor, comente. Esse aqui é um estilo de vídeo mais sério, onde eu venho aqui, deixo o personagem do Pedrão de lado e torno esse vídeo mais sério, mais robusto, mais franco, mais direto aqui com vocês. Eu espero que esse seja um tipo de conteúdo que seja do agrado de vocês. E se for do seu agrado, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho e comente aqui embaixo, porque eu vou querer saber muito a opinião de vocês, eu vou querer saber muito o que vocês têm a dizer. Senhoras e senhores, muito obrigado. Eu desejo para vocês uma semana maravilhosa e nós nos vemos no próximo vídeo. Beijo, abraço e tchau!